SPTV segunda edição. Oferecimento. Hospital Infantil Unimed. Nas mãos de quem você confia. Agora não tem jeito. A pedido do Ministério Público, a Justiça autoriza a entrada de agentes de saúde para combater a dengue em imóveis onde os donos não permitiam. E como é a sua postura como consumidor? Você reivindica seus direitos? Briga por eles? Se não reclamar, a gente não pode cobrar direito que a gente não foi reclamar. E por falar em reclamação, quem utiliza o transporte coletivo em Prudente já está cansado de tanto reivindicar melhorias. Ninguém de Prudente está satisfeito. A licitação para o transporte coletivo de Prudente é suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Produtos de Páscoa na mira do Procon. A fiscalização percorreu estabelecimentos comerciais em 6 cidades da região e registrou irregularidades em 20 deles. Então fique ligado que o SPTV está começando e traz esses e outros assuntos agora para você. Olá, boa noite para você. Olha, não foi dessa vez que a população de Prudente pôde ter um fiozinho de esperança em relação a melhorias no transporte coletivo da cidade. Agora, no fim da tarde, a licitação do serviço de transporte público, que seria realizada amanhã, foi suspensa. O repórter Lélio Ramos tem mais informações para a gente. Olá, Lélio, boa noite para você. Explica para a gente o que aconteceu. Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, ainda não será dessa vez. O processo de licitação que estava previsto para ocorrer amanhã, a partir das 2h15 da tarde, foi suspenso pelo Tribunal de Contas. É que foram protocoladas representações tanto do Ministério Público quanto de uma empresa de ônibus. Essas representações, segundo o Tribunal de Contas, apontam algumas irregularidades, algumas contradições no edital. Entre elas, as contradições são as seguintes: falta de previsão sobre a implementação do plano de mobilidade urbana, falhas na planilha de cálculo tarifária e contradições sobre a data de início dos serviços. Segundo a Prefeitura de Presidente Prudente, 15 empresas iriam participar dessa licitação. E a nova data dessa licitação, Cíntia, só será definida quando o Tribunal de Contas liberar. Ok, obrigada, viu, Lélio, pelas suas informações. Uma boa noite para você. E essa licitação era a esperança de muitos usuários do transporte coletivo verem os problemas que enfrentam diariamente serem resolvidos. A lista de transtornos é grande. Opiniões. Fomos atrás delas nos principais pontos de ônibus de Presidente Prudente. Muita gente reclama do serviço prestado. Ninguém de Prudente está satisfeito. Teve vez lá de quebrar o freio e nós ter que ir tudo lotado. Muito ruim, eles correm demais, já vi muitos senhores de idade caindo no chão, mulheres grávidas também. Pontualidade. Muitos consideram uma virtude, mas ela não tem sido o forte das empresas que fazem o transporte coletivo na maior cidade do Oeste Paulista. Às vezes tem muito atraso, às vezes motorista, a gente dá com a mão no ponto, eles não param. Preço. Essa é outra coisa que incomoda diversas pessoas que dependem dos ônibus. A passagem custa R$3 e até na forma de cobrar tem gente satisfeita. Eu moro no Morada do Sol. Lá precisa de... só tem um motorista, precisa de cobrador. Atrasa muito o transporte coletivo desse lado pra gente. Outra reclamação de muitas pessoas que usam o transporte coletivo aqui em Prudente é que faltam linhas extras em alguns bairros. E aí a consequência é que os ônibus ficam lotados. Deveriam ter mais especiais, não estão tendo, tem dia que tem dia que não tem. Não tem muito ainda para melhorar. E as comparações, às vezes, são inevitáveis. Morava lá em São Paulo, eles são mais calmos, eles têm mais cuidado do que aqui. Aqui não tem trânsito e pode fazer o que quer aqui. Agora, uma coisa que muitas pessoas têm buscado quando se fala em transporte coletivo em Prudente, se resume na palavra satisfação. Satisfação, tá? E não insatisfação. Transporte mais novo, de mais qualidade. Principalmente acesso das cadeiras, dos cadeirantes, as rampas, que nunca funcionam. Os usuários que sofrem sobre isso. Pois é, e sobre os problemas, o coordenador do transporte coletivo, José Ricardo Góes, disse que quando são identificados atrasos constantes ou superlotação, são enviados veículos extras. Além disso, falou que os veículos têm tacógrafos para identificar a velocidade deles e que se algum ônibus passa e deixa o passageiro para trás, é porque um outro coletivo da mesma linha vai passar na sequência. O coordenador também disse que todas as plataformas seguem normas técnicas e são revisadas periodicamente. E o contrato com as empresas que prestam o serviço de transporte coletivo aqui em Prudente já se estende há anos.
A primeira vez em que foi prorrogada a licitação do transporte coletivo em Prudente foi em julho de 2013. O contrato com as duas empresas que prestam serviço na cidade foi estendido por 6 meses. Em janeiro de 2014, nova prorrogação por mais um ano. Em janeiro de 2015, o contrato foi novamente esticado por mais 6 meses. Em julho daquele ano, nada foi resolvido e aí, mais 6 meses. A última prorrogação foi em janeiro deste ano e acaba em 23 de julho. Nessa edição, o SPTV traz ainda a preocupação da polícia com a onda de assaltos em Pirapozinho. E a seguir, mais um passo no combate ao mosquito da dengue em Prudente. Agentes de saúde estão autorizados a entrar em imóveis onde os donos não permitiam. Saiba os detalhes já já. São 7h18. Vó, desde quando você toma Yakult? Desde que eu tinha a sua idade. Mãe, desde quando você toma Yakult? Desde que eu tinha a sua idade. Quer? Sabe desde quando eu tomo Yakult? Desde que eu tinha a sua idade. Só o Yakult tem bilhões de lactobacilos casei shirota, que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Para um amanhã mais saudável, Yakult hoje. O SPTV está de volta agora para falar de mais uma ação positiva no combate à dengue aqui em Prudente. Vamos falar com o Matheus Tarifa. Boa noite para você, Matheus. Conta para a gente essa novidade. Oi, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. O juiz da Fazenda Pública aqui de Prudente, Carlos Castilho, acatou o pedido do Ministério Público e autorizou que agentes de saúde entrem em quintais, em imóveis abandonados e também imóveis que tem dono, tem gente morando, mas que esse proprietário não autoriza a entrada dos agentes. O promotor de saúde, André Felício, está aqui, promotor de justiça, perdão, está aqui com a gente. Promotor, por que o Ministério Público tomou essa medida? Boa noite para você. Boa noite. É um absurdo que em plena batalha contra a dengue, o Ministério Público tem que buscar guarida no Poder Judiciário para conseguir fazer com que os agentes da epidemiologia possam trabalhar, ingressar. Desse fato, nós entramos com a cautelar e o juiz concedeu, ou seja, agora qualquer morador que proibir a entrada dos agentes da vigilância epidemiológica em sua residência, ele vai ter que acatar essa ordem do juiz. Caso assim não faça, ele pode responder, inclusive criminalmente, e pagar uma multa de R$2.000. Doutor, você me disse que o Ministério Público chegou no limite, esse foi o último medido. Daqui para frente, esse é o caminho? Esse é o caminho. E não só nesses casos. Naqueles casos onde também as construções abandonadas, onde o dono não é identificado, também essa autorização judicial funciona em relação a esses casos também. Ou seja, agora os agentes da epidemiologia vão poder trabalhar, ingressar e conseguir vencer essa crise da dengue. Muito obrigado, promotor, pela atenção. Cíntia, é com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite. Nesse Dia Internacional do Consumidor, uma constatação. Em Prudente, 25 anos depois do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor entrar em vigor, quem adquire um bem ou contrata um serviço ainda tem muitos dos direitos desrespeitados. No maior centro comercial do Oeste Paulista, não é difícil encontrar consumidores que já tiveram os direitos deles desrespeitados. Vem no cartão coisa que a gente não fez. Ou aqui nem fez uma compra em Curitiba, era uma coisa, veio outra, para devolver precisei ir no Procon. Uma empresa telefônica. Veio um valor, a gente assinou o contrato, era uma coisa, depois veio um valor absurdo falando que era outra coisa. A gente tentou recorrer e não teve jeito, tivemos que pagar. É esse tipo de história que se quer evitar quando se fala da importância dos direitos dos consumidores. E em uma data dedicada internacionalmente a isso, o nosso país deveria ser exemplo. Um dos melhores amigos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, é considerado um dos mais importantes e avançados do mundo. Só que na prática, até hoje, muito do que o código diz acaba não sendo respeitado. Este advogado especialista em direito do consumidor explica que o problema não é a falta de informação por parte das empresas. Muito comum empresas, operadoras de serviços ignorarem o Código de Defesa do Consumidor, ignorar os mais básicos direitos, isso tudo em função do lucro. Hoje, no ranking do Procon, entre as 10 empresas que mais são alvo de reclamações, 4 são bancos, outras 3 são de telefonia. Para se vender, investe-se muito em publicidade, em facilidades, em comodidade. Todavia,
posteriormente, quando surge algum tipo de problema dessa intensa relação de consumo, o consumidor fica, por muitas vezes, entregue à própria sorte. Mas o PROCON também vê motivos para comemorar. O número crescente de reclamações, ano a ano, também é sinal de que os consumidores estão mais conscientes dos direitos. Hoje o consumidor ele tem o acesso à informação de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais rápida, muito mais presente. E o consumidor informado tem reivindicado os seus direitos. E de os direitos, reclamar, se achar que está errado. Se não reclamar, a gente não pode cobrar direito que a gente não foi reclamar, né? Aí é complicado. Bom, o recado está aí. Se a negociação com a empresa responsável pelo bem ou serviço não for satisfatória, procure o PROCON mais perto de onde você mora. A Fundação PROCON realizou a Operação Páscoa na região e encontrou irregularidades em 20 estabelecimentos em 6 cidades. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 13 de março, agora o resultado saiu hoje. As irregularidades foram em produtos sem identificação de faixa etária imprópria, sem selo do Inmetro, prazo de validade e preço, além de armazenamento inadequado. Mais informações você encontra no g1.com.br/TV Fronteira. E agora é hora de falar sobre o tempo com a Débora Andreato. Boa noite, Débora. Quais são os destaques dessa quarta-feira? Olha, Cíntia, o que eu posso destacar são as temperaturas. Amanhã esquenta ainda mais em toda a região. Além disso, o risco de pancadas de chuva também aumenta, viu? Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Os meteorologistas explicam que amanhã vai ser mais um dia de tempo instável em todo o oeste paulista por causa de um corredor de umidade que está cruzando o país e contribuindo para a formação de nuvens de chuva. A gente vai ver aqui no nosso mapa, dá só uma olhada, que em Prudente a previsão é de sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Dracena, o tempo fica bem parecido, a gente vê aqui em cima que na Nova Alta Paulista a gente deve ter sol alternando com pancadas de chuva e temperaturas em elevação, viu? A máxima na cidade pode bater os 35 graus. Tempo firme, sem chuva, só nessa área aqui embaixo, olha só. Pega Sandovalina e Mirante do Paranapanema. É com você, Cíntia. Obrigada, Débora. E a seguir, o basquete de Venceslau volta a enfrentar o Corinthians Americana daqui a pouco. E tem ainda a onda de assaltos em Pirapozinho assusta moradores e preocupa autoridades. É já já, são 7h25. Ontem nós mostramos aqui a situação de trabalhadores que vieram do Nordeste para trabalhar numa usina de Flórida Paulista. Eles estão sem pagamento há 45 dias e em alojamento precário. Hoje, a procuradora do Trabalho, Renata Aparecida Rodrigues, se reuniu com o advogado da empresa e orientou a usina a fazer o pagamento imediato a todos os funcionários e dar condições para que eles voltem às cidades de origem. O advogado da usina afirmou que desconhece a existência de migrantes contratados pela empresa. A procuradora disse que está tomando providências e elaborando as medidas judiciais para resolver as questões. A audiência era para tratar do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta que não foi cumprido em janeiro pela usina em relação a outros 300 trabalhadores. Sobre isso, o advogado disse que a empresa passa por situação financeira difícil, mas que a próxima parcela do acordo será paga em dia. E em Pirapozinho, uma onda de assaltos preocupa. Somente na semana passada para cá foram 3 roubos, um furto e uma tentativa de roubo. E durante todo o ano passado, a polícia registrou apenas 5 roubos. Hoje, um suspeito do assalto a uma casa na noite desta segunda-feira foi detido e uma das vítimas desse caso conta as agressões que ela e a família sofreram. Um dos suspeitos do assalto dessa segunda-feira foi preso ainda na manhã de hoje pela polícia. Com ele, foram encontrados droga e dinheiro. Já trabalhamos com 4 suspeitos, trabalhamos com a hipótese que sejam adolescentes e as diligências já iniciaram em busca deles e dos objetos subtraídos. A casa, que fica no centro de Pirapozinho, é cercada por grades. Mesmo assim, elas não impediram a ação de bandidos. 4 homens encapuzados e armados com revólver e faca renderam a família e anunciaram o assalto na noite dessa segunda-feira. Lá era a grade da frente e a porta da sala estava aberta, eram umas 9 horas da noite. A gente estava tomando um lanche, eu, meu esposo e minha sogra. Um já apontou o revólver para o meu marido e o outro me segurou, tampou minha boca e me ameaçou com um garfo que eu estava tomando lanche. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Esse foi mais um crime registrado na cidade. Isso porque também no centro, essa outra mulher encontrou a casa da mãe dela arrombada. Na hora que eu abri a porta da sala, eu já vi a porta da cozinha arrombada
E aí eu já olhei, já vi que a televisão não estava. Aí eu vim para a cozinha, vi que o micro-ondas não estava. A onda de crimes que vem sendo registrada em Pirapozinho anda assustando os moradores. Segundo a polícia, o número de roubos e furtos aumentou este ano. Houve um aumento de casos, também houve um aumento de prisões. Os casos que ocorreram nos últimos dias, os indivíduos foram identificados e já estão presos. Então não são os mesmos que cometeram esse crime. Agora o esporte, 24 horas depois de perder para o Corinthians Americana por 78-73, o basquete de Venceslau volta à quadra logo mais às 8 horas em casa para enfrentar o mesmo adversário. O time do Oeste Paulista busca vitória para encostar no Santo André e não terminar em último lugar na Liga Nacional. O Globoesporte.com/TV Fronteira já está transmitindo ao vivo esse confronto. Acesse o portal. E ainda no esporte regional, a estreia do time de Dracena na Liga Paulista de Futsal foi adiada para o próximo dia 24. A mudança na data do jogo contra o São Paulo, que seria inicialmente nesta sexta-feira, se deve ao atraso na preparação da equipe são paulina, segundo explicou o diretor do time de Dracena, Vanderlei Valério. E o SPTV segunda edição dessa terça-feira fica por aqui, mas amanhã tem mais, logo depois de Eita Mundo Bom. Uma ótima noite para você. Até lá. ZYB 876, TV Fronteira, Canal 13. O tempo todo com você. SPTV segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.